Então, né? Quem não estiver enxergando, vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar nesse quadro da bobina, nesse quadro, que ela vai ficar grande para vocês. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Sim, professor. Alguém não está enxergando o quadro aí, beleza? Então, beleza. Bom, então, a gente chegou à seguinte posição. Essa posição seria posição em relação ao eixo, que a gente chamou de 0 grau. Então, em 0 grau, eu tenho campo sul máximo. Campo sul em 0 grau máximo. Então, isso aqui, gente, é distribuição em graus. Aqui é 0. Aqui é 90. Depois, 180. 270. 360. Alguém tem dúvida nisso? Tudo bem? Professor. Então, vocês vão montar para mim. Entre o 0 e 90, vocês vão dividir de 30 em 30. Isso aqui, ó, vai valer, então, 30. Tudo bem? Olha o que vocês vão fazer para mim. 1, 2, 3, 4, 5 quadros, 5 linhas seguidas. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Não, professor. Não, explica de novo, professor, faz um favor. Não entendi mesmo, não. Então, vamos lá. O primeiro É que o desenho quadro- lá em cima, todo mundo entendeu? O quadro está pequeno aqui, professor. Clica nele que ele vai majorar. Clica no quadrinho que você vai ver que ele fica grande. Se tiver no céu, vocês diminuem o quadro com o dedo, como se fosse uma pinça. Se você estiver com o celular, né? Se não for, você vai clicar no quadro que ele vai aumentar. Bom. O que eu preciso? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ó, então tá. Aproximar mais. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui? Ó. Isso aqui é a curva de corrente alternada. Então, máximo, 0, mínimo negativo, 0, máximo positivo. Isso aqui vale quanto? 90 graus. Em 0 é máximo. Em 90 graus, o ímã está aqui. O polo sul está aqui e o polo norte está aqui. Ele vai a 0, né? Foi isso, Nãozinho? Depois, ele continua rodando. Ele vai aqui, ó. Máximo, 0. Depois ele vai no máximo no sentido contrário. Máximo, 0. Máximo sentido contrário, 0. Volta para a posição de um giro. Lembraram disso? Sim ou não? Sim. Então, ó, 0, 90, 180, 270, 360. Então, vocês vão desenhar um quadro desse. Tudo bem? Alguém não entendeu o que eu falei? Vamos desenhar o 90, 180, 270, 360, né? Ou em lápis, ou em caneta, ou em papel, que vocês vão entregar esse desenho depois. Tranquilo? Entenderam agora o que eu estou falando? Professor, chega agora, só pode explicar de novo, por gentileza? Então, vamos lá. Isso aqui é o desenho da corrente alternada. O ímã está posicionado aqui no máximo para a bobina. Aqui, ó. 0 grau. Ela está no máximo. Vamos supor que aqui seja o polo sul. Ele está lá no 1, tá vendo? Depois ele roda 90 graus. Ele não vai ter nem o polo norte, nem o polo sul. Ele vai ficar no meio aqui, ó. Aqui, ó. A bobina vai estar enxergando no meio. Então, ela vai no 0, em 90 graus. Eu não rodei 90 graus, rodei 90 graus, eu estou no 0. Tudo bem? Depois eu rodei de novo. Eu agora estou no máximo no sentido contrário. Se aqui é o polo sul, vai virar o polo norte. Então, olha lá, ó. Máximo, 0, máximo sentido contrário. Então, ó, máximo,
0. Máximo no sentido contrário, o polo sul está ao contrário, né? E depois 0 de novo. E depois volta para a condição original. Máximo, 0. Máximo negativo, 0. Volta para a posição original. Sim ou não? Quando eu voltar para a original é o 360. Isso, porque rodou 360 graus. Então, o que eu estou pedindo para vocês? Entre o 90 e o 0, vocês vão dividir de 30 em 30. Então, faça aqui múltiplo de 3, 3, 3, do mesmo jeito. Ah, legal. Entendi. A escala é 30 graus. Sim. Então, cada linha dessa aqui, ó, que eu interliguei, é 90, 180, 270, 360. Então, eu fui interligando de 90 em 90. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Então, tá. Então, nós fizemos a primeira montagem, essa aqui. E vocês estão vendo que eu não peguei só uma curva. Eu peguei mais, eu estendi ela. Tá certo? Agora, esse desenho de quadrado aqui, esse primeiro, vocês vão repetir ele uma, 2, 3, 4 vezes. Vão ser 5 linhas interligadas. Entenderam? Vão estar todas alinhadas assim, ó. 90, 180, 270. Entenderam o que eu falei? Uma fase só, professor? Sim. Não vai ser uma fase, mas eu estou falando para vocês montarem o desenho. Tá. Vocês vão montar um de 30 em 30, fazendo 90 em 90, que são as verdes. E interligar 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai representar a fase R, a fase S, a fase T, o neutro e todas. Entendeu? Tudo bem. Ô, professor, é para fazer isso no papel milimetrado que a gente tem aqui ou é para desenhar? Para você. Se quiser fazer na folha de caderno, pode. Eu Beleza, não fiz beleza. aqui, mas fiquei meia hora fazendo. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem esse desenho aí. Só a folha do milimetrado. Todos os desenhos. Oi? Todos a cada 30. Então vocês vão fazer isso para mim, para que a gente consiga fazer o desenho em sequência. Isso foi uma questão de prova que já caiu, tá, gente? Eu já mandei fazer uma questão dessa. Então, quem não está fazendo, pegue e faça. Porque, ó, eu estou fazendo, são 9h30. Quando for 9h40, eu começo a explicar o que tem que ser feito. Tudo bem? Primeiro eu quero que vocês tracem uma linha, um eixo Y, um eixo X. Façam nesse eixo X divisões de 30 em 30 graus. Então, vai ser 90, né? 30, 60, 90. Depois de 90 e 90, vocês vão traçar um eixo completo, ligando todas as linhas. Tudo bem? Ou seja, professor, não é para fazer que nem o senhor fez, é para fazer um de 30 em 30, né? Não, é para fazer o que eu fiz. Marquei aqui, ó, 30, 60, 90 e disse a principal com 90. As principais estão em 90 e 90. Então, ó, 90, 180, 270, 360. Assim. Vou repetir para vocês, ó. As principais aqui, ó, 90, 180, 270, 360. A divisão interna aqui, vocês vão fazer 1, 2, 3. É 30, 60, 90. Não, tá ótimo, entendi. Aqui é 30 em 30, mas a principal que interliga todas é de 90 em 90. Tá ótimo, obrigado. Alguém não entendeu ainda? Se não tiver milimetrada, não tem problema, professor? Não tem problema. Eu quero que vocês entendam. Façam Tudo bem. no papel para vocês poderem entender o que eu quero fazer o desenho. Tudo bem. Vocês têm 7 minutos para fazer esse desenho aí.
Eu ainda postei no grupo, hein? Façam milimetrado, faça papel milimetrado, traga papel, tragam calculadora. Falar a verdade que eu tô atirando poeira do meu caderno aqui. Mas um dia tem que tirar, né? Você fica só querendo assistir aula? Agora tem Nada, que mas passar as eu só continhas para vocês aí. Eu só digito pela anotação, só faço tudo pelo computador. Pode fazer no AutoCAD se quiser também. Ah, aí ficou bom, hein? Façam como quiser. Por que eu estou fazendo à mão? Porque eu quero que vocês entendam como é que é feito o desenho. Só isso. E se for na prova, vai ser na mão, né? Vou mandar vocês fazerem na mão. Aí, porque o CAD um passa para o outro, né? Não vou saber se está copiando. Cinco minutos, hein? Para vocês fazerem o desenho. Como é que foi de carnaval? Foi bom? Tem como responder agora, não, professor? Deu para reclamar, não? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem, né? Homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, professor. Vocês estão notando que minha sala está na zona, né? Infelizmente. Sem julgamentos. É, rapidinho acaba isso também, vocês vão ver. Podemos começar? Não, ainda não. Ainda não, professor. Espera um pouco. Professor, tem 4 minutos, professor. Existe meus direitos. Se não fizer o desenho, sabe o que acontece? Vocês não aprendem. Eu explico, vocês falam, entendi. No final não tem bosta nenhuma. Então, melhor é fazer na mão, depois vocês batem a foto e fixa lá no Google. Todo mundo já acessou lá o Google Classroom? Ainda não, ainda não. Eu já botei o link lá. Ô, Tá? professor, Oi. no segundo desenho aí, qual que é essa distância aí que tá de vermelho aí? O segundo desenho? Isso, do segundo. Esse, Isso. o que você quiser. Coberto no seu papel aí. Eu coloquei para mim aqui, eu precisei colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aí arranjei espacinho aí e coloquei. Ah, tá. R$37. 3 minutos, hein? Então, aviso. Lá tem trabalho para entregar hoje. Então, por favor, entrem no Google Class, porque senão já vai perder ponto. Tudo bem?
Tá lá no WhatsApp, Luciana. Eu vou colocar aqui para vocês, mas... Deixa eu ver aqui. No caso, esse primeiro é para entregar amanhã, né, professor? Esse primeiro trabalho? Não, eu tenho que ver a data lá. Eu acho que amanhã que eu coloquei, né? Amanhã até às 19 horas. Esse é o link para entrar no Classroom, tá? Clicando nele já sai o link. Para deixar os neguinhos perto, né? Testar o coração, né? Oh! Tem um ditado que é o seguinte: carro apertado é que anda, né? Aqui, ó. Quem nunca viu, eu vou botar aqui aonde que eu coloco. Aqui, ó. Tô na sala de instalação, tá? Se você vier aqui, ó, na sala, clica na tela aqui embaixo. Tá lá, tá vendo código? Aqui, ó, tem link do ano passado, link da sala desse ano e link do Google Meet. Todo mundo tá vendo aí? Então, tem os links, estão todos aqui, ó. Professor, é porque eu não tenho esse grupo, porque eu não era dessa turma. Por isso que eu tô te pedindo. Eu vou colocar o grupo aqui. Convidar via link. Copiar link. Colar. Tá aí o link do WhatsApp, tá? Vamos lá, gente. Deu tempo. Quem não conseguiu, continue aí. Continue aí acompanhando o trabalho. A explicação para depois vocês não ficarem perdidos. Então, gente. Um pouquinho mais. Isso. Então, o que acontece? Quando o ímã está rodando, como bobina, primeiro o polo sul. Tudo bem? Então, na posição 0, o polo sul está no máximo. Então, supondo aqui. Isso aqui eu botei 1, tá? Para vocês terem noção. Está no máximo. Rodei 90 graus. A minha curva vai cair em 90 graus, vai cair para o 0. Por quê? Eu estou com o eixo polo norte, polo sul. Isso, gente, não é explicação técnica. A técnica foi da aula passada. Relembrando a aula passada. Tudo bem? Eu expliquei para vocês como é que funciona essa questão da bobina. Professor, Oi. não dá para fechar essa tela e aumentar um pouco mais aí a... Clica na tela, nessa tela, no quadro, que ele vai aumentar para você. Ele vai ficar... A minha não aumenta, não. Você está no WhatsApp ou está no computador? Fábio. Fixa a tela dele que está com o quadro. Fixa a tela. Que ela abre para você, ela aumenta. Tudo bem? Conseguiu? A minha não está abrindo, não. Vou tentando aqui, professor. Tá. Então, gente, o que aconteceu nessa brincadeira? Eu vou sair, então, peraí, eu vou tirar. Não, mas você consegue. Se não conseguir, você vai conseguir. Então, lá. 0. Consegui. Tá. Na posição 0, tá? 0 graus, eu estou no máximo. 90 graus, 0. 180, então, ó, máximo, 0, 180. O outro polo está no máximo com a bobina, tá? Máximo, 0, 180. Então, vai estar no máximo negativo. Depois 0, depois volta para a posição original. Alguém não entendeu como é que faz esse desenho? Alguém tem dúvida em como traçar essa curva? Sim ou não?
Não. Não tem dúvida, né? Não. Bom, se eu for continuar, ela vai ser uma senoide, vai se repetindo aqui, que é o que vocês vão complementar para mim. Bom, gente, o problema é o seguinte. Professor, eu não estou conseguindo ver a tela que o senhor está escrevendo, não. Está aparecendo só a foto. Conseguindo ver a tela que o senhor está desenhando. Estou vendo Você só não o tá com senhor a na tela de sala. todo mundo aí ao mesmo tempo? Ela estava aqui, agora eu só estou vendo o senhor agora. O que você vai fazer? Quando você abre cada quadradinho, parece uma sinetinha, um microfone em cada tela e um menos, não é isso? Isso. Clica na sinetinha da tela que está com o desenho. Está aparecendo só o senhor conversando. Estou vendo só a sala do senhor aí. Acho que eu vou sair e entrar de novo para ver se aparece. Faz o seguinte, vai, sai e entra de novo, por favor. Tá, vou fazer. Bom, gente, então, todo mundo sabe fazer essa curva aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo? Isso é o básico. Se você entender o que vem a ser isso, matou o problema. Tudo bem? Bom, uma corrente monofásica teria um comportamento funcionando dessa forma. Bom, e o que seria um sistema trifásico? Teve um cara louco que pensou o seguinte: o ímã está rodando aqui agora. Tudo bem? Quantos graus tem isso tudo aqui rodando? 360. Se eu dividir por 3, dá quanto? 120. Então, olha só. Uma bobina está aqui e 0. Se eu andar para cá 120 graus, eu vou ter uma outra bobina aqui e mais outra bobina aqui. Então, eu teria em 360, esse ímã ficou meio torto aqui, mas eu vou consertar ele. Ele estaria, então, 120, 120 e 120 graus. E o meu ímã rodando não apenas para uma bobina, mas ela estaria rodando nas 3 bobinas simultaneamente. O alto-falante do seu celular tá ligado aí, tá dando um eco aqui. O que tá ligado? O alto-falante do seu celular aí. Ah, não, tá dando eco, alguma coisa assim. Não. Vou ter que diminuir um pouquinho o volume aqui. Oi. Parou? Parou. Tá. Eu mato. Aí. Só que eu estou tentando um pouquinho mais baixo, tá? Bom. Então, o que aconteceu? O meu ímã, que estava influenciando só uma bobina, vai agora influenciar 3 bobinas com um defasamento espacial de 120 graus. Tudo bem? Então, meus amigos, a segunda bobina, reparem o detalhe aqui que eu falei dos 30 graus. Quanto que vale isso aqui? 90. Muito bem. 90. Beleza. Quanto que vale um quadradinho desse aqui? 30. 30 mais 90 dá quanto? 120. Ou seja, como a primeira bobina começou em 0 graus, tudo bem? Quando a bobina estiver em 120 graus, rodado 120 graus, ou olha para cá, né? 120 graus, o que vai acontecer? Vai dar o máximo da segunda bobina. Entenderam isso ou não? Uma oposta da outra. Começou em 90, aí o senhor falou agora que começou em 0. Não, presta atenção. Comecei em 0, em 90 foi 0. A bobina
rodando só para esse, tá aqui, ó, só para essa bobina. Em 0 grau, tá aqui. Beleza. Quando ela estiver em 90, o que vai acontecer? Ela vai para 0. 180, máximo negativo. Depois, 0. Só sobre essa bobina. Tudo bem? Beleza, beleza. Uhum. Depois tá. Bom, e essa aqui? Se aqui fosse o 0, seria máximo positivo, 0 para ela. Em 90, 0. Máximo negativo, 0. Só que não está acontecendo isso agora. Olha aqui. Quando essa aqui está no máximo, quando que vai chegar o máximo para essa bobina aqui? Quantos graus depois? 120. 120. Tudo bem. Andei o 120, não andei? Ficou o máximo. Esquece o 120 agora e vamos começar. Máximo, aqui é 0. 90 vai dar o quê? 0. Máximo, 90, 0. Máximo negativo, 0. É a mesma curva que você tem aqui, você vai ter aqui. Ó, se aqui for 90 graus, o que vai acontecer? Aqui é máximo. Desloca 30, 60, 90. Aqui, ó. Isso aqui é 90 em relação ao 120, né? Então, 90 em relação a essa origem, vai dar quanto? 0. Desloca mais 90. 30, 60, 90. Vai dar o quê? Estão entendendo ou não? 180. Ó, 180. Mas eu estou contando da onde? Da origem? Não, eu estou contando aqui, ó, do 0 da bobina. Mas esse 0, na realidade, ele está o quê? 120 graus à frente dessa bobina. Então, aqui é 0. Essa que vai chegar no máximo depois que ela andar 120. Concorda? Andou 120. A bobina está alinhada com ela agora? Está alinhada com a segunda bobina? Ó, Não. estou aqui. 0. Vou andar 120. Eu estou alinhado com a segunda bobina? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Viu isso? Não, a segunda bobina está 340. Ó, eu não estou contando essa bobina. Essa bobina aqui está em 0. Quando ela chegar em 120, ela rodou 120 graus aqui, não rodou? Ó. Daqui rodou 120, alinhou com a de baixo. Concorda comigo? Sim ou não? Ó, Sim. foi máximo aqui, vou alinhar, andei 120. Estou aqui com essa aqui agora. Tudo bem? Tudo Sim bem. ou não? Porque o desenho está errado. 120 é um pouquinho mais para cá, né? Senão vocês vão achar que é 90. Estaria assim, ó. 120 graus. Então, o que aconteceu? 0. Essa bobina está vendo o máximo, não está? No 0 lá, ela está vendo o máximo. Mas quanto que vai ser o máximo aqui para essa? 120. Depois de rodar 120. Então, aqui, ó. Andou 120. Tudo bem? Aí, o que que eu vou fazer? Esquece o 120. Vamos pensar em fazer o desenho agora. Tá? Da posição máxima da bobina, eu andei 30, 60, 90. Da posição máxima da bobina, eu andei 90. Vai dar o quê? 0. Aqui, ó. Dividi em 3, não foi? Dividi aqui em 3. Aqui, ó. 30, tô andando da bobina, tá? 30, 60, 90. Deu o quê? Deu 0. De novo. 30, 60, 90. Não é em relação à primeira bobina. Essas medidas que eu estou pondo aqui é o mesmo defasamento em relação ao máximo dessa bobina. Por que eu estou fazendo isso? Gente, se eu falar que é 120 ou
em relação a isso aqui, ou falar que é 30, 60, 90 em relação a isso aqui, é a mesma coisa? Para o desenho, sim. Ah, eu estou preciso. Desculpa. Vamos falar de novo. Olha só. Qual que é esse ângulo aqui? 120. Todo mundo concorda comigo? Sim. Tá. Nesse ponto, o que o ímã está fazendo em relação a essa bobina? Máximo, né? Ponto máximo. Ponto Está no máximo. máximo, não tá? Então, vamos fazer a contagem em relação a esse máximo? Tá. Então, esquece esse 120, vamos lá. 30, 60, 90, ele foi a zero. 30, 60, 90, ele vai ao máximo negativo. 30, 60, 90 foi a zero. 30, 60, 90 foi ao... É a mesma curva. Só que essa curva, em relação a essa, ela se fala que ela está defasada. Em quantos graus? 120. 120 graus. Você repete, ó, andei 120, estou aqui, andei 120. Agora eu vou contar o desenho, como é que é? O mesmo, gente. Máximo, 90 em relação à bobina, ao máximo. 90, 180, 270, 360. Faz o mesmo desenho. Então, o que eu marquei? O que eu pedi para vocês dividirem em múltiplos de 30? Lembra que eu pedi aqui dividir de 3 em 3? Porque vai ser 90 mais 30. Criei uma defasagem da minha primeira bobina em 120 graus. Agora, em relação a esse máximo aqui, é o mesmo desenho. Aí, presta atenção. Eu não estou contando o 90 do eixo. Eu estou contando o 90 do quê? Desse máximo dele aqui, ó. Vou até marcar, firmar aqui, para vocês terem noção que isso aqui, ó, eu estou contando agora 30, 60, 90 desse eixo aqui. Tudo bem? Por quê? Se for 30, 60, 90, 90 mais 120 vai dar quanto? 210. Aqui é 90 em relação ao máximo da bobina. Mas em relação à primeira bobina é quanto? 210. Entenderam o que eu falei? Ou alguém não Sim. entendeu isso ainda? Então, meus amigos, olha só. 30, 60, 90. A minha curva agora está assim, ó. Qual é a diferença dela para a outra? Nenhuma. Ela tem uma defasagem de 120 graus. Sim ou não? Esse 90, só que a segunda bobina começou com 90 mais 30. Aí conta aqui para você ver. 30, 60, 90. 30, 60, 90. Olha o máximo aqui. 30, 60, 90. Olha o zero aqui. 30, 60, 90. Olha o máximo ali. Alguém não entendeu isso? Esqueçam os demais. Esqueçam as outras bobinas. Essa bobina viu o quê? Máximo, zero. Foi isso? Depois, máximo, zero, posição de origem. Foi ou não foi isso? Essa bobina. Não é isso? Sim. Em relação a essa bobina agora, aqui, ó. Aqui, que ângulo é esse? 120. 120 em relação à primeira. Mas em relação à segunda bobina, que ângulo é esse? 90. Zero. Zero, eu estou no máximo aqui, ó. Essa bobina está 120 em relação a essa. Mas essa bobina está quanto em relação a essa bobina aqui? Esse ímã está quantos graus em relação a essa bobina? Zero. Então vai dar. Então faz conta que é zero. Rodei 90 graus para essa bobina. O que deu? Do máximo ela foi a zero. Rodei mais 90 graus. Máximo no polo contrário. Rodei mais 90 graus. Volta a zero de novo. Depois eu rodei mais 90. Entenderam? Essa bobina, se eu olhar por essa bobina aqui, ela vai ter esse mesmo comportamento. Só que ela não vai contar. Tá? Se eu começar a contar dessa bobina, o ímã está alinhado aqui. Então aqui é o máximo.
Para cá, vai ser a mesma coisa. Olha só, eu estou olhando, são as referências angulares. Dessa primeira bobina, que não está aparecendo aí para vocês, dessa primeira bobina, tá? Eu estou em 0 aqui. Máximo 90, máximo no sentido contrário, 90, volta para a posição original. Tudo bem? Beleza. Nessa aqui, você compara com o desenho mesmo? Máximo, em relação a essa bobina, máximo 90, máximo no sentido contrário, 90. O desenho é o mesmo, só andou 120. É a mesma coisa, só que o que aconteceu? Eu andei 120 graus. Que está aqui, ó. Professor, tem um motivo para fazer esse desenho a partir do 120 e não da origem? Desloca o 120 e faz o mesmo desenho. Entendeu? Só que eu estou contando agora 90 em relação a essa origem. Ó, 30, 60, 90. Aqui, na realidade, seria, a gente está considerando como 0, mas não é. É 120. 30 com mais 90 vai dar 210. Com mais 90, entendeu? É só a referência. Como se faz o desenho. É o mesmo comportamento de cima, eu vou repetir para baixo, deslocado de 120. Sim ou não? Muda o ponto de partida dele, né? Hã? É o ponto de partida que muda? Sim. E a terceira bobina? Meus amigos, eu desloco 120 mais 120. Então, o que eu faço aqui? Olha o meu ponto de origem agora. E aqui é quanto? 120. E aqui é quanto? 120. Os dois juntos dá 240. Então, vamos contar aqui agora no desenho. 30, 60, 90. 0. 30, 60, 90. Máximo negativo. 30, 60, 90. 0. 30, 60, 90. Máximo positivo. Uai, professor, você copiou o desenho? Copiei o desenho. Sim ou não? Sim. É sim para um ou sim para todos? Para todos, eu acho. Anda, gente, responde, pelo amor de Deus. Sim, professor. Tá bom. Então tá bom. Cada semiciclo é 90 graus, né, professor? Hã? Cada semiciclo positivo e negativo é 90 graus, né? Exatamente. Isso aqui, ó, é 360. Isso aqui, aliás, isso aqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus. É exatamente. Sempre deslocando 90 graus. Bom, então, o que a gente consegue perceber? Que um ímã girando, em cada bobina, vai existir uma defasagem de 120 graus em relação à outra. Todo mundo concorda comigo? No sistema trifásico, né? Para um sistema trifásico. O que é um sistema trifásico? Eu faço a mesma construção no vão em 360 graus. 120, 120, 120. Então, essa corrente alternada vai ser essa e vai ser essa, só que vai acontecer aqui, acontece 120 graus depois dessa. E aqui, 120 graus depois dessa. Mas é a mesma rotação. A bobina vai sentir a mesma coisa, só que em momentos defasados. A gente chama isso de defasagem. Tudo bem? Bom, e um detalhe que eu queria falar com vocês é o seguinte. Essa aqui é do neutro. O que você acha que vai acontecer com o neutro? Eu gostaria que vocês explicassem agora. Um sistema simétrico e um sistema equilibrado, o neutro é 0. O neutro vai estar no 0 se estiver balanceado. Utilizar o desenho. Tudo bem? Eu fiz um para que vocês entendessem. Mas, na realidade, vai ser assim, ó. Vocês vão
acabar ela até o final. Tudo bem? A segunda, a mesma coisa, e a terceira, a mesma coisa. Tá? Bom, então vamos aqui. Bom, gente, reparem no seguinte, eu tenho que ser um ponto que eu tenho as 3 curvas. Então, aqui, aqui, aqui. Tudo bem? Estão me vendo aqui, ó, 3 curvas. Esse ponto aqui é 0. Esse ponto aqui é o mesmo, ó, estou olhando no ângulo 270. Aqui é 0. Aqui, o que quer dizer isso aqui? Olha, quer dizer que eu estou com o máximo... Não estou com o máximo. Desculpa, não é aqui. É nos 270. Eu estou aqui na metade para baixo. E aqui? Eu estou na metade para cima. 0. Metade para baixo, metade para cima, vai me dar o quê? 0. Anda aqui nessa aqui. Máximo para cima. Aqui, metade para baixo. Aqui, metade para baixo. O que vai dar aqui? 0. Aqui, esse ponto aqui, ó. 0. Máximo para cima. Máximo para baixo. O que vai dar aqui? 0. Ou seja, quando eu tenho um sistema equilibrado, ou seja, as cargas iguais dos mesmos sistemas, com geração de corrente alternada, a minha corrente do neutro é 0. Consegui provar isso para vocês? Aí, na verdade, é um sistema estrela, né, professor? Não. Aqui é um sistema qualquer um que você quiser. É, Eu sim. não estou falando de sistema nenhum ainda. Eu estou mostrando para vocês. Num sistema trifásico equilibrado, a minha corrente do neutro é 0. E aí, o que eu faço? Essa de baixo aqui, gente, essa de baixo é a soma da primeira com a segunda com a terceira curva. Vocês vão observar aqui, ó, que elas são sempre iguais. Elas casam direitinho, fazem um desenho perfeito. Tudo bem? Aí eu pergunto, vocês acham que vocês dão conta de fazer esse desenho? Sim ou não? Claro. Vocês dão conta de fazer esse desenho? Sim, Claro. sim. Tem que dar, né? Estou gastando saliva aqui com força para vocês entenderem essas 3 curvas, o que é uma defasagem, tá? E o sistema trifásico, como é que ele funciona. Então, quando você vê um trifásico, são 3 correntes alternadas, por quê? Porque elas são fases diferentes e sempre defasadas em 120 graus. Vamos agora para o filminho, para que vocês entendam melhor o que eu estou passando para vocês. Bom, gente, então para a próxima aula, vocês vão me entregar esse desenho. Pode ser à mão, pode ser no caderno, pode ser uma foto em caderno milimetrado, mas vocês vão fazer esse desenho e me entregar ele. Tudo bem? Precisa ser bonitinho ou pode ser o que a gente está fazendo agora? Hã? Senhor, precisa ser bonitinho, bem feito, ou pode ser o que a gente está fazendo agora? Pode ser o que vocês estão fazendo agora, contanto que vocês entendam. Vocês estão fazendo isso para vocês entenderem o desenho e ver por que vocês estão fazendo isso. Posta lá no Classroom, né, professor? E vai postar lá no Classroom. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos dar a sequência do vídeo agora. Eu vou minimizar aqui. Vamos voltar na nossa... Eu vou agora... Eu vou abaixar o vídeo, porque ele está aqui. No WhatsApp, não. Está aqui. Planilha, projetos técnicos. Então, vocês estão vendo que eu já postei todos os materiais do curso, estão aqui, tá? Olha lá, inclusive os filmes, ó.
Viagem na eletricidade. Professor, você tem que apresentar. Tá aparecendo em outra tela já. Vocês agora voltem à tela condição original. Agora vocês vão olhar a minha tela. Tá? Não a do quadro. A quadro, vocês minimizem ela aí. Tudo bem? E eu estou postando para vocês o vídeo que está aparecendo aí. Eu ainda vou tentar colocar ele de uma outra maneira. Vamos ver se ele entra melhor aqui, ó. Todo mundo tá vendo todo mundo aí? Sim. Então vamos lá. Ó. O som tá saindo bom para vocês? Tranquilo. A arte de cortar os fios em 4. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não 2? Por que não 3? E de fato, como uma única máquina, elas faziam 3 correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. 3 correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das 3 ao mesmo tempo. De modo que as 3 correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que 2 correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então, o total é 0. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda 0. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das 3 correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas, se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas, claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Iluminar o lampião. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios.
É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas como é feito? Por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez. Sim ou não? Sim. Eu estou só rotando aqui, desculpa, viu, gente? Dentro da rota. Professor, o senhor tá mudo. Desculpem pelos arrotos que eu dei aqui em sala, se alguém escutou, mas eu estava tomando Coca-Cola e não tem jeito. Viu? Bom, difícil ou fácil? O que vocês acharam? Tudo bem. Mais fácil ou difícil? Tranquilo. Do meio para difícil, professor. Para quem é da civil, entende. Mas nós temos que entender isso. Sim. Então, esse desenho, vocês vão entender, quando vocês fizerem, vocês vão começar a entender que ele vai facilitar muito a vida de vocês na hora de entender o trifásico. Tá bom? Então, por isso que eu estou tentando fazer essa questão aí. Bom, agora eu vou abrir aqui a aula de conceitos básicos, onde nós paramos. O meu ainda que está dando, nem se que eu aumentei o volume. Eu tenho que diminuir um pouco o volume do microfone. Então, vamos lá. Professor. Oi. Será passado alguma coisa sobre energia fotovoltaica para a gente? Eu posso até trazer uma palestra de fotovoltaica para vocês. A fotovoltaica, ela é um outro princípio que ela trabalha com inversor, que você tem que ter conhecimento de corrente contínua para corrente alternada. Então, é um componente eletrônico que faz isso. Mas eu posso trazer sim, eu vou ver se eu consigo. Mas vai ter que ser um dia fora da nossa aula, porque eu não tenho espaço para programação para isso. Se vocês quiserem, vocês façam uma lista de quem vai participar, porque eu não posso convidar uma pessoa para dar uma palestra para vocês, e aí ele vem da palestra, tem 3 alunos na sala. Pega mal demais para mim, né? Então, assim, eu preciso de uma lista de comparecimento, vocês vão querer participar, e eu trago a fotovoltaica sim, sem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos voltar lá onde eu parei, que é... Peraí. Esse, para mim, quando esse Google começou a abrir perfil, complicou muito mais minha vida. Tantas vezes eu queria estar Kennedy, Raimundo, filme, planilha, e-mail, tem um outro perfil aqui ainda, olha. Não é esse, não é esse, não é Faculdade Kennedy, filme aqui. Então, aqui, ó, vocês vão aqui, conceitos básicos. E a lista já está lá, tá? Bom, gente, primeiramente eu queria dizer um negócio para vocês em relação a essa apresentação aí que nós estamos vendo. Nós falamos do transformador, falamos da geração, falamos da corrente contínua para corrente alternada,
falamos de... Aí não, professor. Vamos aí. Bom, então, gente, voltando lá na aula aqui, o que nós vamos estar falando? Então, eu tenho uma função, essa aqui já não é a função que a gente partiu do princípio de uma função senoidal. Eu já expliquei para vocês que a cossenoidal para a senoidal, qual que é a diferença? Vocês sabem? Não. É um deslocamento de 90 começa do graus. zero. Se eu pegar aqui, ó, essa mesma curva, se eu começar a referência dela em relação... Mostra aparecendo para vocês? Tá. Essa curva aqui, ó, se eu pegar o eixo em relação a isso aqui, ela é cossenoidal. Se eu pegar o eixo em relação aqui, ela é função senoidal. Então, é uma curva de corrente alternada, tá? Onde a gente viu que toda vez que ela repete, ela volta para a mesma posição, por exemplo, começou do zero, veio aqui e terminou no zero, tá? A outra seria começar do máximo, vem e terminou no máximo. É o que a gente chama de período, que seria uma volta. Só que Professor, Oi. eu tenho uma dúvida que eu sempre perguntei para professor, alguns professores, e ninguém nunca conseguiu responder, até o pessoal aí da área não conseguiu responder, porque algumas fórmulas de alguns livros, eles adotam seno como referência e outros eles adotam cosseno como referência. Eu vou mostrar isso no quadro para vocês. Abra um quadro lá que eu vou mostrar para vocês. O seno e a função cosseno, você pode representar qualquer vez, ou uma ou a outra. Não vai fazer alteração. Tá? Mas eu vou, de qualquer maneira, eu vou mostrar isso. Assim, o resultado vai ser o mesmo, mas, tipo, tem livros que adotam seno e tem livros que adotam cosseno. É a critério, porque uma é o complemento da outra. A diferença delas é um deslocamento de 90 graus. Nunca vai fazer uma diferença para vocês em relação a isso. Tá? Essa, você acha que isso aqui não é uma curva de corrente alternada? É lógico que é, só pegou referências diferentes. Tá? Bom, mas aí, na aula passada, eu virei para vocês e perguntei assim, meus amigos, o que é frequência? Vocês lembram? Sim. O Filmina falava assim, se um motor gira 60 voltas por segundo, quer dizer que ele está numa frequência de 60 Hz. Frequência é o número de voltas por segundo. Bom, a corrente alternada, você poderia pensar da seguinte forma. Poxa, mas a corrente que gera um trabalho, se eu analisar graficamente, isso aqui é um trabalho invertido no sentido contrário, uma anularia a outra, por exemplo. Mas não funciona dessa forma. Por quê? Porque a corrente alternada, ela gera um trabalho quando ela vai e gera um outro trabalho quando ela volta. Então, a gente pode levar em consideração que eu não estou tendo um trabalho negativo em relação à corrente alternada. Tudo bem? Ou se a primeira ideia que nós temos que ter é isso aqui. Mas, como é que fica a potência? Como é que fica isso tudo? Bom, esses valores positivos e negativos chamamos de um ciclo. E na corrente que dispomos na nossa casa ocorre 60 vezes por segundo. Então, o período em que ela vai do máximo até um outro, de um zero até um outro zero, ou do máximo até um outro máximo, a gente chama de período. Tá? Ciclo ou período. E na corrente que dispomos em nossa casa, ocorre 60 vezes por segundo. Ou seja, uma máquina, um ciclo é uma volta. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Um ciclo é uma volta. Se eu dou 60 ciclos por segundo, eu estou dando 60 voltas por segundo. Então, o que é frequência? É um número de voltas por segundo. Todo mundo concorda comigo? Sim. Beleza. Então, tá. Então, vamos passar para a próxima apresentação. Agora é só. Se
Vamos no quadro. Acho que eu consigo fazer até aqui, no desenho. Quer ver? Eu vou fechar, vou ter que fechar e reabrir, tá, gente? Porque ele não está abrindo. Ah, não estava gritando. Tem que abrir a edição. Ele não estava deixando eu escrever. Então vamos lá. Download. Então, tá. Então, aqui eu vou explicar para vocês da seguinte forma. Uma caneta. Se voltas por segundo, vamos supor que eu tenha... O que é o período, gente, que eu expliquei para vocês? O ciclo? Uma volta. Hã? Vocês conseguem me falar o que é período ou ciclo? Uma volta completa. É uma volta completa, tá certo? Período ou ciclo. Se o motor dá 60 Hz, eu vou falar aqui em 1 segundo, fazer a regra de 3 aqui, tá? Em 1 segundo, o motor dá 60 voltas. Concorda comigo? Sim. Para eu dar uma volta, o que é uma volta? É o período. Tudo bem? Qual vai ser a minha unidade? Então, em 1 segundo, eu vou ter uma frequência F aqui, não é? Que eu falei que é 60. Então, em 1 segundo, eu faço a frequência F, que é a volta por segundo. Concorda? E, para eu ter uma volta, ou seja, o meu período, qual é o meu valor de X? Então, eu vou ter que... Período vezes 1 é período, ou... vamos fazer o seguinte, XF vai ser igual a T vezes 1, não é isso? XF igual a T? Então, olha só. Para eu dar uma volta, qual é o meu tempo T que eu preciso do meu período? Apagando, borracha, desculpa. Escaca, borracha, de novo. Vamos lá que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, olha lá. Canetinha de novo. Então, se em 1 segundo eu tenho uma frequência F, tudo bem? Para uma volta, eu vou ter o período, um tempo T referente ao período. Sim ou não? Sim. Então, o que vai acontecer? Que eu vou ter que 1 é igual a T vezes F. Ou seja, F é 1 sobre T. Então, vamos lá. Se eu tiver uma frequência de 60 Hz, qual é o meu período? Um sobre 60. 1 sobre 60. Pensem. 1 sobre Período? 60. É 60 voltas Em 1 segundo. em 1 segundo. Para eu ter um período, é 1 sobre 60. Sim. Concorda? Então, olha lá, ó. Essa equação aqui, a gente matou ela nessa relação bobinha. Concorda? Sim ou não? Tá. E a minha função, ela pode ser senoidal ou cossenoidal? Olha lá. Então, ó, período é um ciclo, ou seja, um máximo ao máximo, ou um zero a um zero. Tudo bem? Então, isso aqui é um período, isso aqui é um período. O período é equivalente a um ciclo, que é uma volta por segundo. Tranquilo? Então, tá. Agora, o que é uma volta por segundo, meus amigos? Vamos lá, vamos lembrar de matemática. Correto. Hã?
Uma volta por segundo é 1 Hz. Uma volta por segundo é 1 Hz. Mas eu posso transformar uma volta por segundo em radiano? Pode sim. Pode sim. E o que é uma volta por segundo? Seria 2π, 2π. vezes Exatamente, 2π. 2π. Concorda? Se for 60 voltas por segundo, é 2π vezes 60. Em vez de eu falar em voltas por segundo, eu estou falando em radianos por segundo. Sim ou não? Sim. Uma volta é 2π. Se eu falar que eu tenho 60 voltas, é 60 vezes 2π radiano. E se eu quiser falar em graus? Como é que eu vou falar? 360 graus, né? Ser. É F vezes 360. Se eu faço 60 Hz por segundo, vai ser 60 vezes 360 graus. Sim ou não? Sim. Então, tá. Então, pessoal, eu estou definindo que eu posso falar em frequência, que é voltas por segundo, como eu posso falar em velocidade angular em radianos, que vai ser 2π vezes F. Sim ou não? É a mesma coisa? Só que frequência eu estou falando em voltas por segundo, e velocidade angular eu estou falando em radianos por segundo. Sim. Concordam? Tem um outro termo também que usa que é frequência de excitação. Sim, não, mas aí é outra coisa. Nós estamos falando da corrente alternada aqui. Bom, se eu tenho que a minha velocidade angular é 2π vezes F, tá certo? E F é o quê? Frequência. 1 sobre T. Então, vamos botar um lugar aqui, ó. W vai ser igual 2π vezes F. O que é F? 1 sobre T, né? Então, 2π sobre T. Sim ou não? Então, eu vou ter que o período vai ser igual a 2π, que é os 360 graus, dividido pela velocidade angular. Lógico. 360 dividido pela velocidade angular que eu tenho, que é tantos radianos por segundo. Então, eu vou ter o 360 dividido pelo ômega. Entenderam isso aqui? Só uma substituição. Transformei, era 2πf, eu transformei 2π em T. Gente, se vocês pararem para analisar, essas contas, elas são tão simples, mas depende da gente entender o que nós estamos falando. Concorda comigo? Se eu sei o meu conceito do que é frequência, pô, professor, eu sei, frequência volta por segundo, você já mostrou. Beleza. E se eu quiser fazer em velocidade angular, eu vou falar em função do ângulo, não em função de volta. Então, vai ser 2π vezes F. Não é? É difícil falar isso? Vamos pensar matematicamente. Não é uma coisa simples? Ô, morreu todo mundo aí? É simples sim, professor. É simples, gente. A gente tem que ter a cabeça aberta para entender isso. Então, olha lá, período é o tempo necessário à realização de um ciclo. Isso é só para encher o saco. Porque ciclo, o que é um ciclo? É uma volta. Período, então, é o tempo para dar uma volta. Frequência é o que? Olha lá, ciclos por segundo. Mentira, é volta por segundo. E a frequência e o período são inversos um do outro. É lógico que são. Tá? Então, para vocês verem aí as questões das relações matemáticas. Voltando só um pouquinho nas questões aqui as questões de tensão, fase neutro. Todas as vezes, pessoal, nós já falamos sobre o transformador, né?
Então, nós falamos que eu posso ter um transformador 3 fase neutro. Então, eu vou ter aqui ó, R, S, T e o neutro. Lá na França, é 60 Hz. Qual que é a frequência que a gente trabalha aqui? 60 o quê? Hertz. Voltas por segundo. Lá é 50, né, professor? Lá é 50, aqui é 60. E por que eu tenho de fase para neutro 127? Por causa da raiz de 3. Não. Não? Não. É mais fácil que isso. Formato. É o número de volta que o cara, a CEMIG falou assim, vou fazer o meu sistema com 127. Ele criou um transformador que gerou 127. Tanto que algum problema uns com isso? antigamente usava 110, né? Hã? Antigamente É que eu era quis padrão dizer. mais 110, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é por que foi definido esse 127. Porque o cara quis. Definiu. Uma definição da concessionária. Da concessionária. Se eu quisesse falar assim, aqui é 357, ou 428, poderia? Poderia? Sem problema nenhum. Tudo 410, bem? Isso. 350. Agora, por questões de configuração do sistema trifásico, todas as vezes que você sair do bifásico, do monofásico, para o bifásico, aqui você está trabalhando com fase neutro. Uma fase e um neutro. Então, eu posso pegar essa fase com neutro, essa fase. Nós estamos falando aqui em BH em 127. Se fosse em Brasília, 220. Mas, e qual é a diferença da fase neutro quando eu pego para fase-fase? Entendeu? Aqui é 127. Se eu pegar a fase-fase, meus amigos, vocês vão multiplicar isso aqui por raiz de 3. 127 vezes raiz de 3 dá quanto? 220. Muito bem. Então, Sistema estrela. toda vez que você pegar a tensão fase neutro e pegar para pegar fase-fase, você vai multiplicar por raiz de 3 e você vai ter o valor da fase-fase. Se aqui fosse 220, quanto seria o valor da fase-fase? Se a fase neutro fosse 220. 380. Seria 220 vezes raiz de 3, daria 380. E se fosse 380, meus amigos, aqui, a fase neutro? O que é que você Fase neutro? 380? Vezes raiz de 3. Vai dar... 658? Aproximadamente 658. Então, lembre-se sempre dessa relação. Toda vez que a gente fala em fase neutro, você vai multiplicar por raiz de 3 e você vai ter a tensão fase. Tudo bem? Professor, a raiz de 3 é porque é trifásico ou tem um outro porém? Sim. Sim. Tá? Bom, vamos dar sequência. Bom, então falamos de... Bom, e se eu fizer a velocidade angular em θ, em graus, eu posso falar que vai ser o quê? 360 vezes f. Concorda? Bom, como é que é a nossa função senoidal? Vamos voltar lá? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem a representação da função, não. Nós chegamos que a função... ela é em função de um cosseno de um ângulo, tá? Aqui, ó, vai estar nesse outro desenho aqui. Então, olha, V é igual a um V máximo. Por que eu tenho esse V máximo aqui, meus amigos? Porque a função senoidal, como a função cossenoidal, ela seria unitária. Tudo bem? Então, ela vai oscilar aqui entre 0 e 1. Só que para eu ter um valor eficaz aqui, eu preciso, isso é questão matemática, eu preciso de ter um valor de pico para multiplicar o valor unitário.
senão ela vai oscilar entre 0 e 1. Tudo bem? Bom, então a minha função de corrente alternada seria V, um V máximo, vezes cosseno do θ. Concorda comigo? Que θ seria esse? É o ângulo em que eu estaria em relação à minha bobina. Então, 0, 90, 180, aqui, ó, né? Aqui, inclusive, seria V seno, porque se fosse cosseno, começaria no máximo. Na função seno, ela está começando no 0. Mas vocês concordam que era a função de θ? Sim ou não? Esse θ aqui, esse ângulo. Esse cosseno de θ aqui. A minha função, V, ela é um valor V máximo, que a gente pode até esquecer disso por enquanto, em função de um cosseno de alguma coisa, porque isso aqui é uma função cossenoidal, ou uma função senoidal, do ângulo. Vamos usar a seno aqui, né, que é o da figura. Seno de 0 é 0. Seno de 90 é 1. Seno de 180 é 0. Seno de 270, menos 1 e 0. Concordo? Agora, é seno em função do ângulo que eu estou tendo aqui. Sim ou não? Beleza. Se a minha função é alternada, tá? Porque a gente estuda que o quê? Que esta função, eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, vocês estão estudando resistências materiais lá. Tá? Então, eu tenho uma carga apoiada que está num ângulo de 30 graus fixo. Não é isso? Ai, deixa eu marcar. O mouse é muito ruim, gente. 30 graus fixo aqui, tá? E esse 30 graus, o que eu faço? Eu tenho que decompor ele no X e no Y. Então, se eu aplicar para o X, é consono, é cosseno. Se eu aplicar essa força no Y, é seno. Mas está parado, não está? Essa função não está parada? Eu apliquei um ângulo. Então, se eu estou aplicando uma força, tá? Então, estou lá. Estou lá com vocês, voltando lá na sala, que eu não sei onde é que eu estou mais. Não sei nem se eu estou olhando para vocês ou não. Então, eu estou aplicando uma força aqui, ó. Uma força de 30 graus. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu decomponho essa força no X e no Y. Não é assim que vocês fazem? É ou não é? Sim. Sim. Eles calculam o cosseno e o seno decompõem. Não é isso? Sendo que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, vocês aplicam e fazem a decomposição. Só que agora, o ângulo está correndo o tempo todo. Então, esse θ é variável. É ou não é? Sim. Não é? Nós não estamos falando de um ângulo θ que está variando. Cada momento, esse cosseno θ, esse θ tem um valor. E se ele está rodando, tá? Eu vou ter que ter um θ vezes um t. Aqui, ó, eu teria que ter um ângulo no tempo. Sim ou não? Bom, gente, então quer dizer, se eu falasse... Vocês lembram de movimento e velocidade e aceleração? Não lembram? Sim ou não? Então, eu estou andando 1 metro por segundo. Se eu andar 1 segundo, eu ando 1 metro. Se eu andar 2 segundos, eu ando 2 metros. Não é assim? 3 segundos, 3 metros, 4 segundos, 4 metros. É a mesma coisa, só que agora eu vou andar em graus. Então, eu estou lá. 1 segundo, eu andei 1 grau. 2 segundos, 2 graus. Vamos lá, falar que eu estou andando de 30 em 30 graus. 1 segundo, 30. 2 segundos, 60. 3 segundos, 90. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Isso está em função do quê? Do tempo. Do tempo. A minha variável é o quê? É o ângulo θ que está em função do tempo. Por isso que é θt. Então, se eu fizer uma tabelinha, né? Em 1 segundo, vamos supor que é 15 graus por segundo.
eu vou ter 1 segundo, 15 graus, 2 segundos, 30 graus, 3... E vai me dar uma equação linear, vai dar uma reta. O motor está rodando em ciclos por segundo, ou em voltas por segundo. Não é isso? Sim ou não? Tá. Então, voltas por segundo quer dizer que pode ser também 2πf por segundo. Sim, o ângulo não é 2π vezes voltas por segundo, vezes o tempo em segundos. Isso tudo é fixo. O que está variando aqui na realidade? O segundo. Está confuso ou está claro? A engenharia elétrica para a engenharia civil, a diferença é essa. Porque uma função seno e cosseno, vocês fazem simplesmente para fazer composições. Quando a gente começa a mexer com um corpo girando, como, por exemplo, foi o caso do ímã rodando no tempo, ou um motor, essa função, seno de θ ou cosseno de θ, seno de θ, ou a cosseno de θ, o θ é a variável? É, mas o θ ele varia em função de quê? Em função do tempo t. E quem que vai me dar o tempo, qual é o valor do θ e qual é o t? Esse θ, ou seja, eu posso falar que é 30 graus por segundo, que pode ser grau por segundo, não pode? Pode. Nós não conversamos que pode ser 2π vezes volta por segundo, ou 360 vezes f, que aí seria grau por segundo. Sim ou não? Fala, por favor. Sim. Sim? Todo mundo sim ou todo mundo está boiando? Abram o quadro aí, por favor. Gente, os que estão entendendo, aguardem só um minutinho, porque eu preciso equilibrar essas ideias todas que vocês fizeram aí em relação a isso. Olha só, eu estou com uma circunferência, eu estou com um ímã rodando aqui. Tudo bem? Esse ímã rodando me gerou uma função assim. Foi ou não foi? Todo mundo está enxergando aí o quadro? Professor, você está com o quadro virado para outro lado. Eu não estou enxergando, não, o quadro não. Abram, por favor, selecionem o item quadro aí. A imagem do quadro que ela vai majorar para vocês. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o ímã girando. Qual é a velocidade de giro desse ímã? Uma velocidade F. Não é? Eu não estou rodando voltas por segundo? Sim ou não? Sim. Voltas por segundo. Isso é um dado. A minha rede elétrica roda em voltas por segundo. E a representação dessa função é o quê? Seno de θ. Só que esse θ varia. Porque ele está rodando constante. Então, o meu θ, ele não é fixo. Ele é um θ vezes um tempo t. É um θ variável. Tudo bem? Se eu tenho voltas por segundo, o que isso aqui está me dando? Basicamente, está me dando, pode-se colocar em voltas por segundo, que é F, posso ter em velocidade angular, que é 2πf radianos, e posso estar em θ igual a 360 vezes F, voltas por segundo. Isso é um dado? É um dado. Então, eu sei que esse θt, ele vai ser uma função de quê? Ele vai ser uma função
da velocidade angular, que é 2πf, que é voltas por segundo, vezes um tempo t. Isso aqui é velocidade em radiano. Então, eu tenho F60, então vamos botar aqui F60, tá? 2πf. Então, vai ser 2π vezes 60 vezes o tempo t. Agora, 2π, isso aqui muda? Não. Isso aqui é constante, constante. Então, meu tempo t igual a 1, eu vou ter 120π. No tempo igual a 2, eu vou ter 2 segundos, ele correu 240π. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse θ, ele roda em função do tempo. Ela é uma variável. Tudo bem? Então, toda vez que eu te der uma velocidade, a minha função vai ser um V máximo. Por que ela é V máximo? Porque a função senoidal e cossenoidal é 1, sendo do ângulo θ. Só que esse θ, ele não é θ puro. Ele pode ser representado através do quê? De uma velocidade angular no tempo. Não é? Eu não posso falar que eu estou rodando 2πf voltas por segundo, graus por segundo, radianos por segundo. Eu não posso falar que eu estou rodando 2π vezes f voltas por segundo. Então, para cada segundo, eu vou ter um tempo diferente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Então, isso vai gerar um gráfico que vai ficar rodando no tempo. Sim ou não? Quando eu falo em frequência, voltas por segundo, eu sempre vou ter uma função de t. Então, a função senoidal ela vai acontecer em função do tempo. Então, quando a gente precisa de explicar, vocês têm que clicar aqui, ó, no quadro, tem lá, parece uma sinetinha que é fixar o quadro, tá? Isso aí é as primeiras aulas que vocês não estavam familiarizados com isso. Mas é um acesso mais rápido para eu ter duas câmeras, uma focada num quadro que eu escrevo tudo que eu quiser e vou ter também a minha apresentação normal, que nem eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Bom, então, gente, a minha função V, ela é em função do V máximo e um ângulo, mas agora variado no tempo. Voltando lá para a apresentação anterior. Bom, isso aqui, gente, o que acontece? Então, eu expliquei para vocês o quê? Que uma função, quando ela é alternada, ela não exerce um sentido e no contrário do outro. Eu não faço um trabalho T aqui e depois eu vou ter um menos T aqui, ao contrário. Vou ter trabalho positivo nos dois sentidos. Isso não existe. Tá? Então, o que a gente faz nessa situação? Isso aqui é velocidade instantânea, essa curva maior aqui. Então, quando a gente tem um V máximo, tá? A gente chama de V max, ela é chamada de velocidade, tensão instantânea. E M também é corrente instantânea, tá? Então, quando eu pegar na equação matemática V igual a Vm seno de ômega t, esse aqui é o valor de pico, que é esse valor aqui, ó, que eu estou colocando. Mas, o que acontece? A gente tem, quando eu vou gerar um trabalho, esse valor considerado, essa área de trabalho aqui, ela é a definição de corrente eficaz. É aquela corrente constante que, no mesmo intervalo de tempo, produz uma quantidade de calor que uma corrente variável numa mesma resistência R. Então, olha lá. Eu tenho uma resistência R aqui. Qual a quantidade de calor que isso aqui vai me gerar? Essa e essa vai me gerar se eu tivesse uma corrente contínua.
Entendeu o que eu falei? Sim ou não? Não, mais ou menos. Para menos. Vocês vão concordar comigo que não é o mesmo trabalho que eu teria em corrente contínua. Tudo bem? Então, quando eu tenho um V máximo, tá, nessa corrente alternada, a área do trabalho dela é justamente essa área que está em cinza aqui. Tudo bem? Mas o V máximo, vamos supor que é 220. Para eu poder falar o valor RMS ou o valor eficaz, ele é definido como valor máximo dividido por raiz de 2, 0,707. Bom, e o que quer dizer isso? Então, vamos lá. Corrente eficaz é uma corrente constante. Se é constante, o que é corrente constante, meus amigos? Contínua. Concorda comigo? Que, no mesmo intervalo de tempo, então, essa corrente alternada, tá, no mesmo intervalo de tempo, com uma corrente contínua, a mesma quantidade de calor, que é a corrente variável. Se eu fizesse em corrente contínua, eu teria que ter o mesmo valor. Desculpa, se eu tivesse na corrente alternada, eu teria que ter o mesmo trabalho, a mesma quantidade de calor, se eu tivesse colocado na corrente contínua. Então, como é definido isso? É o valor máximo de pico dividido por raiz de 2, que é 0,707. Para que a gente usa isso? Principalmente em equipamentos de medição. Na frente vocês vão ver um pouquinho disso. Tudo bem? Então, muitas vezes vocês veem lá o valor RMS da caixa de som, para lá, porque às vezes você tem um valor de pico e um valor eficaz que você está fazendo. Toda vez que você for falar em valor RMS, você está padronizando para o mesmo patamar de corrente alternada para corrente contínua. Seria basicamente isso. Isso eu copo pouco, tá, gente? Mas, basicamente, a ideia é essa. Falamos aqui. Todo mundo entendeu? Por que isso aqui é ômega T? Por ser uma velocidade que varia no tempo. Tá? VM é um valor fixo, vamos supor, 127, que é o que a gente botou no transformador. Mas sendo de θ, esse θ que está variando, que é, então, ômega T. É uma variação, uma velocidade angular, grau por segundo, por segundo, vezes um segundo. Professor. Oi. Então, por exemplo, no caso a gente pega a maior, que é 90, o B, para fazer aquela conta que você mostrou na outra tela. O B é o valor do pico, isso. Então, E beleza, valeu. 0,707, você vai ter o valor eficaz. Ponto. Tudo bem? Morreu, beleza, né? Entendi. Bom. Então, clica no quadro de novo. Vamos brincar de propriedade, que agora nós vamos falar de cálculo de fator de potência. Por favor, vocês vão ter a matéria de circuitos, pessoal que faz elétrica, mas eu preciso de dar esse conceito dentro de conceitos, vamos falar assim, simplificados, para que o pessoal da engenharia civil entenda o que eu vou falar. Então, por favor, sublimem algumas ideias, alguns pontos, e depois vocês vão estudar isso mais aprofundadamente em circuitos elétricos, tá certo? Principalmente quando vocês forem fazer, vocês vão ter uma matéria de cálculo que ela é variáveis complexas, que aí nós vamos poder fazer essas questões de fasores, isso tudo bonitinho. Vocês já tiveram variáveis complexas? Sim ou não? Já. Não. Já, né? Então tá, isso é um ponto a mais para vocês. Bom. Gente, tem coisas. Na aula passada eu falei para vocês que são coisas empíricas. Uma delas que eu expliquei para vocês, o que viria a ser a lei de E. Qual foi a lei que eu dei aula passada para vocês? Que eu falei da exposição do empirismo.
que é a lei da força eletromotriz. Quem que fez essa força eletromotriz? Qual que é o nome dele? Que a gente chegou à conclusão que a força eletromotriz é o quê? Menos o quê? N dφ dt, não é isso? E aí, na hora que eu expliquei sobre esse menos N, vocês ficaram meio doidão, cara. Eu expliquei da situação de equilíbrio, que é uma coisa que é comprovada fisicamente, tá? Mas eu vou ter algumas propriedades que eu vou ter que dar para vocês, que são basicamente também caídas de paraquedas, exceto quando os caras vão estudar engenharia elétrica. Então, eu tenho um comportamento, os meus 3 componentes que eu tenho que existem numa corrente alternada. Professor, sumiu a imagem do quadro para mim, pelo menos. Para mim também. Oi? O quadro sumiu. Sumiu? A câmera desligou, provavelmente. Aí. Está dando aviso de descarregando. Eu vou ligar aqui a tomada para que não fiquemos sem câmera. Então, gente, nós falamos da lei que era menos N dφ dt, não foi isso? Que a gente definiu como seria a criação de uma força eletromotriz. Os 3 componentes que nós estudamos é, 1, a resistência elétrica. Sim ou não? Estudamos lá em pista 3. Positivo. A segunda foi o capacitor. Né? E o terceiro que a gente estudou foi a bobina ou o indutor. Esses 3 componentes, indutor, eles funcionam, eles têm propriedades que são baseadas no comportamento da corrente alternada. Então, senhores, seja uma função em corrente alternada. O resistor, ele é representado por uma resistência e, quando eu aplico uma tensão em corrente alternada, tá? No resistor, qual é o comportamento do resistor, da tensão e da corrente no resistor? Eles vão estar sempre em fase. O que é isso? Nós já vimos uma defasagem, já estudamos a defasagem de 120 graus da corrente alternada. Sumiu. De novo. Oi? Sumiu. Apareceu? Sim. Então, o que acontece? Se eu aplicar uma função V, as canetas, eu tenho que achar qual caneta que está escrevendo, né? Mas ela aparece. Então, seja a função, achei aqui. V é igual a V máximo vezes cosseno de ômega t. Tá, vamos explicar isso aqui, né? Professor, só para relembrar, o seno é quando ele parte de 0 e o cosseno é quando o ele cosseno parte de 90. É só a diferença. Pode ser seno aqui também. Tanto faz. Beleza. Como eu comecei do 0, para ficar coerente, vamos colocar seno de ômega t. Tudo bem? Beleza. Bom, quando eu tenho a propriedade aqui, é o seguinte. O 0 e o máximo sempre se coincidem. Não quer dizer que sejam os mesmos valores. Então, eu vou ter aqui, ó, a tensão e vou ter aqui em vermelho a corrente. Como que eu sei isso, meus amigos? Eu tenho isso em laboratório, foi testado. Então, toda vez que eu tenho um resistor, eu vou falar que a tensão e a corrente
estão em fase. Sim ou não? Sim. Toda vez que eu tiver um máximo de corrente ou um zero de corrente, eu vou ter uma tensão e uma corrente alinhadas. Vocês chegaram a estudar fasores, meus amigos, da elétrica? Sim. Sim. Então, quando eu tenho um fasor em corrente alternada, onde tem o V, vai acontecer o I. Ui, tá reto, né? O ângulo θ deles é 0 graus. O ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente é de 0 graus. Fácil ou difícil? Bem fácil. Tranquilo. Beleza. Bom, só que é o seguinte. Vamos para o caminho mais fácil, que é o indutor. Por quê? Entre dois pontos, qual é o caminho mais curto? Uma reta. É uma reta. Concorda? Então, se eu não estou fazendo reta e eu estou criando uma bobina, como é que essa corrente vai chegar aqui? Defasada. Atrasada. Atrasada. Por quê? Porque ela vai estar dando as voltinhas. Isso é para neguinho memorizar. Então, se eu tenho uma tensão e uma corrente, uma tensão aplicada em um indutor, tudo bem? A corrente vai atrasar em relação à tensão, né? E, teoricamente... Achou? Peraí, calma. Ela vai atrasar em relação à tensão em 90 graus. Então, aqui, ó, quando ela começar em 90 graus, eu vou ter começado a minha corrente. Entenderam? 90. Quando chegou no máximo aqui vai dar 90. Daqui para cá vai dar 90. Daqui para cá vai... Entenderam isso? Eu tenho uma defasagem. A corrente vai acontecer a 90 graus em atraso. Eu vou ter aqui, ó, I em atraso em 90 graus em relação a V. Então, eu iria colocar assim, ó, eu tenho uma tensão V aqui. Está correndo assim, né? Então, passa o V. Depois, 90 graus depois, eu tenho 90 graus aqui, ó, eu tenho I. Sim, faço isso. Gente, propriedade. Resistor, tensão em corrente alternada, estão em fase. Indutor, bobina. Olha as voltinhas que ele está dando. Corrente vai estar em atraso em 90 graus. Tudo bem? E o capacitor? Lembra que eu falei para você trazer papel para vocês anotarem as coisas que eu estou escrevendo? Só para lembrar, o resistor mesmo, você consegue repetir, por favor? Oi? O resistor, você consegue repetir, por gentileza? Resistores estão em fase. Obrigado. Tudo bem? E o capacitor, meus amigos? Bom, o indutor ele é representado como bobina e o capacitor, a representação dele é assim. Então, se eu chegar num capacitor, aplicar uma tensão numa corrente, o capacitor vai ser o oposto do indutor. Ele vai estar adiantada a corrente em relação a 90 graus. Então, começou no zero aqui, tá certo? Quando der 90 graus, volta para trás. A corrente começa adiantada. Aqui, ó, a tensão está acontecendo aqui
90 graus antes, ó, só para normalizar, 90 graus antes, não é o mesmo valor, não, tá? Esqueci. Ela vai estar, os valores não coincidem. Então, eu tenho V e tenho I. A corrente ocorre 90 graus antes de I. Então, eu vou ter com meus fasores, eu vou ter a tensão e a corrente vai andar na frente da tensão em 90 graus. E na bobina, que nem o indutor já mostrei para vocês, ela vai acontecer 90 graus depois. Então, eu vou ter V e I aqui. Entendido? Sim ou não? Tudo bem. Se eu chegar para vocês Lembrado. na prova, nós estamos em conceitos básicos ainda, hein? Se eu chegar para vocês na prova, aí, ó, propriedade do circuito resistivo na corrente alternada. Aqui, ó, tem um desenhozinho aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui, pra vocês verem. Máximo e os zeros coincidem. Onde vai a tensão, vai a corrente, rodando numa velocidade angular ômega, e a defasagem da tensão e da corrente é zero. Saiu a corrente, a outra vem juntinho, acompanhando. Tudo bem? Então, não há defasagem. Ou seja, o ângulo entre a tensão e a corrente é zero. Gente, isso chama-se propriedade. Tá? Então, não vamos endoidar com isso, não. Segunda, a bobina. Olha lá, a tensão aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Olha a corrente. Ela começou o máximo dela, começou o máximo aqui, né? Começou o máximo dela, quantos ângulos depois? 90 graus para frente. Ó. Então, eu tenho a tensão, a corrente, em 90 graus para trás, tá? V, a tensão V máximo com θ em volts, e I igual a I com menos 90 em amperes. A corrente está atrasada em relação à tensão. Tudo bem? Depois, meus amigos, eu vou ter o capacitor. Olha lá. Primeiro vem a corrente, depois vem a tensão. A corrente está à frente da tensão em π/2, no fasor. E aqui, ó, primeiro vem a corrente e 90 graus depois começa a tensão. Então, a tensão V estará 90 graus em relação à corrente. Fácil isso. Hein? Tranquilo? Propriedade. Tranquilo. Coloquem isso como propriedade e guardem na cabeça. Voltando para o quadro. Então, vamos lá. Na realidade, eu vou falar um negócio para vocês. O indutor, depois eu não falo. Vou falar isso agora, não, senão vai confundir cabeção de vocês. Bom, só que eu tenho um problema. Os meus circuitos, eles não funcionam em função de só resistivo, só capacitivo ou só indutivo. Na realidade, eu tenho um circuito em corrente alternada e eu tenho um circuito assim, ó. Um capacitor, uma bobina, um resistor. E aí? Como será que a minha tensão e a minha corrente iriam se comportar em relação a esses três componentes? Será que ela ia passar no capacitor e falar: sai corrente que eu vou na frente. Depois ela passa na bobina, vai, agora eu vou correr para trás. E depois chega na resistência? Não seria dessa forma. Tá certo? Então, meus amigos, eu vou representar para vocês aqui
uma forma fasorial da possibilidade. Esses valores, eles vão depender do valor da capacitância, do valor da indutância, L, e o valor da resistência, R. Eu vou sempre depender desses três valores. Tudo bem? Eu posso ter uma capacitância muito maior do que uma indutância e menor que a resistência, ou vice-versa. Esses valores estariam se alterando. Então, primeiro caso, eu tenho a minha tensão de referência sempre. Tudo bem? E eu teria as três correntes que poderiam acontecer neste sistema. Tudo bem? Eu poderia ter uma corrente resistiva. Essa corrente, por propriedade própria, ela seria IR. E ela estaria em fase com a tensão. Todo mundo concorda comigo? Foram as propriedades que nós analisamos, não foi isso? A tensão, defasagem, tensão e corrente é 0. Tem um valor de capacitância que estaria gerando uma corrente I do capacitor, tá? E tenho um valor de corrente da bobina, que é... Mas é ao contrário, né, professor? Hã? Não é ao contrário, não? O capacitor não é para baixo, não? Bobina atrasada. O capacitor não estaria negativo? Hã? É, se eu não me engano, o capacitor não estaria negativo. Ó, gente. 90 graus à frente, 90 graus para baixo. Para trás. Entendeu? Neste caso, eu posso ter IC maior do que IB. Então, quer dizer o quê? Que eu teria um IC grande, um IB pequeno e uma resistência R. Eu teria um IC, um IB e um IR. Resultaria em que esse menos esse, as correntes seriam subtrativas. Então, eu teria só um IC para cima, seria o IC abatido o IB. Então, seria IC menos IB com uma corrente IR. Tudo bem? Se C e B fossem iguais, né? Hã? Se C e B fossem iguais, né? É, independente. Se eles não forem, se eles forem diferentes. Que C maior que B. Então, o que iria acontecer? Elas se operacionalizariam aqui e eu teria uma tensão V com uma corrente resistiva em fase. Isso eu estou mostrando módulo e vetores, tá, gente? Eu estou mostrando ângulo. Eu não estou falando se é positivo ou negativo, não. Tudo bem? Ela é 90 graus para baixo, ela é 90 graus para cima. Só estamos falando em termos de angulação. Professor, isso tem alguma semelhança com aquele vídeo que o senhor... Oi? Repete a pergunta. Essa parte tem alguma semelhança com aquela soma que ele fez no vídeo que o senhor mostrou para a gente como estava? Desculpa, eu vou aumentar o volume que eu não escutei o que você falou. Peraí. Fala. Isso tem alguma semelhança no vídeo que o senhor mostrou para a gente no começo, que ele soma e tal, e dá um... Não. Beleza. É outra coisa. Tá? Bom, então vocês vão concordar comigo que eu vou ter o V, então eu vou ter uma corrente capacitiva indutiva em 90 graus para cima, porque ela anulou com a indutiva, e uma corrente resistiva. Vou fazer uma soma vetorial dessas duas e vou ter uma corrente I total. Tudo bem? Então, como ficaria o meu resultado final? Vou fazer aqui em cima, tá? Eu vou ter o V e eu vou ter um I total, que foi a soma desses valores.
e vou ter um ângulo θ. O ângulo entre a tensão e a corrente, ele é chamado, o cosseno do ângulo é chamado de fator de potência. Então, meus amigos, se eu tenho uma corrente mais capacitiva do que indutiva, a tendência da minha corrente é ela adiantar em relação à tensão. Concordam comigo? Sim. Beleza. Bom, e se eu tiver agora um IB maior do que IC? Que é o que mais acontece, né, professor? Que a maioria das cargas são indutivas, são motores. Então, sim, o que mais acontece é que você precisa instalar um monte de capacitores para corrigir. Vamos aos poucos, senão você explica a versão. Então, vamos lá. Então, eu vou ter um IC pequeno, um IB grande, um IC pequeno, uma corrente resistiva e uma tensão V aplicada aqui. Tudo bem? Então, o meu IB menos IC agora vai ser IB menos IC para baixo. A minha corrente resistiva e a minha tensão V para cá. Eu vou ter o quê? Nesses dois elementos, eu vou fazer a mesma maneira, um I total, e eu vou ter um ângulo de defasagem do I total com V. Ou seja, quando eu tenho mais carga indutiva do que capacitiva, a tendência das correntes é se atrasar em relação à tensão. Tudo bem? E aí o fator de potência está indutivo, né? Está indutivo. Então, vamos aos poucos. Calma aí. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Sim. Então, lembrado. Não é complicado. Depende do conhecimento que eu passei para vocês de como é o comportamento do capacitor, da bobina e do indutor. Eu vou fazer o seguinte comentário para vocês. A bobina perfeita, o que seria uma bobina perfeita? Defasar em 90 graus em relação à tensão. E por que ela teria 90 graus apenas? Porque ela não teria resistência. Teria que ser um fio que nunca daria uma resistência. Existe fio sem resistência? Não. Então, meus amigos, a bobina, ela tem, hipoteticamente, 90 graus em relação à tensão. Tudo bem? Corrente da bobina. Só que toda bobina tem uma resistência. Então, por menor que seja a resistência, a bobina, isso aqui é uma corrente R da bobina, né? Ela nunca vai ser 90 graus. Entenderam o que eu falei? Porque toda bobina tem uma resistência. Então, ela não vai ser 90 graus nunca. Tá? Agora eu vou dar uma mágica para vocês. Que aí vocês vão digerir, o pessoal da elétrica, um pouquinho, vocês vão ver isso em circuitos, tá? Porque aprofunda muito num circuito